Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. E você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E não esquece de deixar teu joinha, não esquece de se inscrever no canal e também não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo, enfim. Como eu sempre falo, né galera? Talvez esse vídeo não vai falar nada com você, mas alguém que você conhece está precisando ouvir essa mensagem, então que Deus possa te usar grandemente. E galera, antes de eu trazer o tema aqui para vocês, eu quero falar para vocês que hoje é quinta-feira, não consegui gravar vídeo na segunda. Só hoje, né, tive um tempinho para vir aqui gravar vídeo e eu não queria deixar essa semana sem gravação. Então eu resolvi gravar o vídeo hoje, uma mensagem ao seu coração, para que Deus possa falar grandemente ao seu coração. E galera, o tema do vídeo é os sonhos. Eu, mais do que ninguém, acredito que Deus fala sim através de sonhos. Apesar que tem pessoas que não acreditam, mas enfim. Eu acredito sim que Deus fala com a gente através de sonhos, que Deus, ele vem revelar sim coisas na nossa vida ou na vida de outra pessoa através de sonhos. Eu creio nisso, tá? Então, assim, a palavra que eu quero deixar aqui para vocês se encontra lá em Jó, no capítulo 33, versículo 14 e 15, que fala assim: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando dormem na cama. Então, assim, eu acredito sim, né? E essa palavra realmente vem para nos falar e fazer a gente entender que Deus fala sim através dos nossos sonhos, através do nosso sono, quando a gente vai dormir, né? A gente vai dormir, a gente sonha e Deus fala ali com a gente através dos nossos sonhos, eu acredito. E a gente tem dois personagens na Bíblia, né? Daniel e José, que também tinham o dom de interpretação de sonhos. Se Deus deu esse dom para Daniel e para José, é porque Deus falava assim através de sonhos, né? Eu estou explicando aqui porque talvez você não acredite em sonho. Então, assim, se Deus deu esse dom para Daniel e para José, é porque Deus fala assim através de sonhos e Deus quer que as pessoas entendam o que ele está falando. Então, Deus deu esse dom para Daniel e para José para que eles interpretassem aquilo que Deus está querendo falar com as pessoas. Então, eu acredito sim que Deus fala sim através dos sonhos. Eu acredito ali que Deus, né? Deus usou Daniel, Deus usou José. José foi usado por Deus para interpretar o sonho de Faraó, o sonho do padeiro, o sonho do copeiro, assim como Daniel também foi usado para interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Então, sim, Deus usava os seus filhos para interpretação de sonhos, porque Deus estava entregando uma mensagem ali, tanto para o faraó quanto para o rei Nabucodonosor. Deus estava falando com eles. E Deus usou os seus servos para interpretar esses sonhos, para que as pessoas entendam que Deus usa, sim, através de sonhos a gente, tá? Então, eu acredito, eu confio em Deus. Eu sei que Deus me usa através de sonhos. E eu sei exatamente quando Deus fala comigo através de sonhos. Até quando eu vou falar para as pessoas, eu falo, ó, eu sonhei tal coisa, mas eu sei que é da parte de Deus. Eu já falo assim para as pessoas entender que não sou eu ali, não é simplesmente um sonho qualquer. Porque eu sei exatamente quando eu tenho um sonho qualquer. Eu sei que é um sonho normal, né, que a gente tem ali à noite, vai dormir, tem um sonho normal, mas eu também sei discernir um sonho normal quando é uma revelação de Deus. Eu sei discernir isso. Então, Deus já falou comigo várias vezes através de sonhos, tanto para falar sobre a minha vida, quanto Deus já me usou, né? Me mostrou pessoas através de sonhos, pessoas que eu nunca nem vi na vida, Deus já me mostrou através de sonhos, sabe? Deus já me mostrou coisas acontecendo na vida daquelas pessoas através de sonhos. E daí eu contar e depois isso acontecer, sabe? Ou tá acontecendo no momento com aquela pessoa. Então, assim, Deus usa, sim, através de sonhos. Basta a gente
crer e acreditar que Deus pode, nada é impossível para Deus. Porque tem pessoas que não acreditam, porque se a pessoa não acredita, né? Ah, Deus só usava simplesmente Daniel e José, Deus não usa mais ninguém. Você está deixando de acreditar que Deus ainda continua trabalhando na vida dos seus servos. Você deixa de acreditar que Deus ainda faz obra, faz milagre, faz, sabe? Você deixa de acreditar nisso, porque você acredita simplesmente que Deus usou aquelas pessoas, mas Deus não continua usando. E Deus continua usando. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então eu acredito que assim como Daniel e José tiveram essa inteligência que Deus deu para ter esse dom de interpretação de sonhos, Deus também continua levantando pessoas e também Deus dá esse dom para elas. Deus também dá inteligência para essas pessoas ter esse dom para que interprete sonhos e também para que entenda quando Deus está falando com elas através dos sonhos. Então, eu acredito que Deus continua fazendo. Eu acredito que Deus ainda continua falando através de sonhos. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. E até então, galera, eu acredito tanto, mas tanto que Deus fala através de sonhos que vocês conhecem essa história. Foi através de um sonho que Deus me deu. Através de um sonho que Deus me deu. O nome da minha filha, Ana Luísa, com flores cheias de brilho, girando assim, as florzinhas ficavam girando assim, e formado o nome Ana Luísa. Eu nunca vou esquecer esse sonho. E esse sapatinho aqui representa a minha fé, a minha confiança em Deus. Eu confiei tanto que Deus estava falando comigo. Eu acreditei tanto, mas tanto, que eu comprei o sapatinho. Mesmo antes de eu engravidar. Né? Para você que não conhece a história do sapatinho da Ana Luísa, tem vídeos aqui embaixo. Se você começar a pesquisar aqui nos meus vídeos, você vai entender do que eu estou falando. Quando eu recebi o sonho, quando eu tive o sonho, quando veio o profeta orar em mim e falou para mim que eu teria uma filha chamada Ana, eu confiei em Deus, eu acreditei em Deus e eu comprei o sapatinho. E a Ana Luísa, engravidei de uma menina, minha filha vai fazer 4 anos e a minha fé, esse sapatinho aqui representa a minha fé em Deus, sabe? Então, quando Deus estiver falando com você, te mostrar algo em sonhos, em visões, creia, acredite, porque Deus, Ele continua sendo Deus. E o Deus de Daniel e o Deus de José é o mesmo seu Deus. É o mesmo Deus que continua agindo hoje no meio de nós, sabe? Basta você crer, basta você acreditar no que Deus está fazendo, sabe? Então, galera, essa palavra que Deus colocou no meu coração, os sonhos, é para que você não duvide de Deus. Eu não sei se Deus colocou isso no meu coração porque talvez você aí do outro lado está duvidando que Deus ainda age através de sonhos, ou duvidando que Deus ainda age no meio de nós. Deus está te dando a oportunidade de você se arrepender dos seus pecados, porque Ele te ama. E sabe, galera, Deus usou Daniel, Deus usou José, tanto, né? José, Deus usou para revelações de outras pessoas, como Deus também deu um sonho para ele sobre a vida dele também. Deus falou com José antes mesmo das coisas acontecerem, e os seus irmãos ficaram com inveja, né? Se levantaram ali contra José, querendo impedir José de viver aquilo. Mas eles mal sabiam que estavam empurrando José para o seu propósito, para que aquilo se cumprisse. Eles estavam empurrando José para José chegar mais perto do seu sonho, do sonho que Deus deu para José, sabe? Então, assim, e Daniel, Deus usou Daniel para revelar coisas tremendas para Daniel, coisas que eu acredito que ainda irão acontecer,
sabe? Então, assim, confie em Deus, creia em Deus. Se Deus está falando com você, confia no Senhor. E Deus, ele deu inteligência, a palavra de Deus fala lá em 1 Daniel 17, fala sobre isso. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visão e sonhos. Se Deus deu inteligência para José, para Daniel, para interpretar sonhos, é porque Deus fala através de sonhos, você não acha? Você não concorda comigo? Você não acha que Deus fala através de sonhos? Eu acho, eu tenho certeza. Eu acredito. Eu acredito em sonhos. Eu acredito que Deus vem falar com a gente, sim, através de sonhos. A gente precisa entender. A gente precisa pedir a Deus discernimento, entendimento, inteligência para a gente saber quando Deus está falando, o que Deus está querendo falar, sabe? Senhor, me ajuda a entender. Se eu não estou compreendendo, Pai, fala de uma maneira que eu venha entender. Mas não desiste, Senhor, de mim, não desiste. Me mostra, Pai, sabe? Confio em Ti, Senhor. Confia em Deus, entrega tudo para Ele. E que a sua fé seja grande o suficiente. E mesmo que se não for, né? Mesmo que se for do tamanho de um grão de uma mostarda, que ela existe aí dentro de você, acredite, Deus está falando com você. Deus, ele fala da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Deus usa louvores para isso, Deus usa um irmão para isso, Deus usa os seus profetas, Deus usa quem ele quer. Deus usa você mesmo para falar com você através de sonhos e você ainda não está entendendo o que Deus está falando com você. Que você possa parar de ouvir tanto barulho do mundo e começar a ouvir mais a voz de Deus. Sabe aqueles ecos que dá atrás? Deus está falando e tem um monte de eco atrás, falando para você desistir, falando para você não acreditar, falando para você que você não é ninguém, falando para você que você não é capaz e você não está focando na voz principal, que é a voz de Deus. Que é a voz de Deus que está falando para você: ei, filha, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu te escolhi para você vencer, eu te escolhi para você fazer a diferença nessa terra. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do Pai. Ela é a única voz mais importante que você tem que ouvir. Essa voz de Deus é a voz importante que você tem que seguir, sabe? Então não deixe de acreditar em Deus, não deixe de confiar em Deus. Por mais que as coisas às vezes não estão acontecendo da maneira que você espera ou da maneira que você quer, Deus está ali com você. Ou você tem desejado tanto algo, sonhado tanto com algo, e isso não está acontecendo na sua vida. Deus não deixou de agir na tua vida porque você ainda não está vivendo isso. Mas Deus está ali cuidando de você, está preparando você para viver o extraordinário de Deus. É que a gente tem mania de querer acelerar as coisas de Deus. A gente tem mania de querer viver logo, sabe? Viver o hoje, o que Deus tem amanhã pra gente. A gente quer viver o hoje, talvez esse hoje a gente não está preparada para ele, sabe? Então, galera, esse foi o vídeo dessa semana, né? Que Deus possa falar grandemente ao coração de vocês e acredite nos seus sonhos. Então é isso, galera. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.